Estamos começando o nosso podcast Vergonha do Quê? Esse é um programa para quebrar sua vergonha. Um conteúdo especial para tímidos e tímidas desse nosso Brasil. Eu sou Elisan Correia, sou professor de comunicação, professor de teatro, sou ator e já trabalho há mais de 16 anos nesse universo da comunicação. E o tema do episódio de hoje é técnica para falar com pessoas de alto escalão sem ficar nervoso. Essa é uma dúvida muito recorrente, tanto nos ouvintes daqui desse podcast, pode ser, mas é uma dúvida muito recorrente dos meus alunos, quando eles estão ali naquele princípio, estão conhecendo um pouquinho o que significa esse universo da comunicação, esse universo da timidez, como que você pode quebrar a sua timidez, a sua vergonha, e esses alunos, eles geralmente trazem sempre essa dúvida. Então já estou trazendo aqui para o nosso conteúdo dessa semana. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, vai lá, inscreva-se. Mande esse podcast para 5 amigos ou a sua geladeira vai quebrar em 5 dias. Me diga quem nunca passou por esse nervosismo, por essa ansiedade, por essa vergonha de falar com alguém de alto escalão. Pode ser chegar no seu chefe, pedir um aumento, pedir uma folga? Quem disse? Reivindicar aquele bônus que vocês combinaram? Reivindicar aquelas férias que vocês tanto estavam esperando? Ou até mesmo fazer uma apresentação para a diretoria, fazer uma apresentação para um grande cliente, uma venda? Pois é, esse assunto ele tende a trazer muita ansiedade. E hoje eu quero te passar uma técnica prática para você controlar a sua ansiedade nesse momento de grande exposição. É um momento de grande ansiedade. Como que você controla isso? Primeiro, é muito importante você entender que o controle da ansiedade vai te trazer a paz de espírito nessa hora H, nesse momento de nervosismo. Afinal de contas, a ansiedade é antecipar, ansiar, é um famoso mal posso esperar para tal coisa acontecer. Quando você fica nesse estágio da ansiedade e chega o momento de você se expressar, chega o momento de você comunicar, de gravar o vídeo, de falar com a diretoria, de pedir o aumento, de conversar com o chefe, o coração palpita, parece que vai sair pela boca, as mãos tremem, o suor começa a escorrer no seu corpo inteiro, parece que você vai virar uma slime, vai virar uma poça d'água em qualquer momento, uma poça de suor e vai desmaiar de tanto nervoso que você acaba ficando nesse momento. Para controlar esse nervosismo, você vai precisar controlar a sua ansiedade com uma técnica prática. E hoje eu não vou passar uma técnica de respiração. Vai ser uma outra técnica que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então já senta o like. Se você está ouvindo pelo Spotify, comenta aqui que eu fico feliz em ver seu comentário no YouTube. Manda, engaja, pelo amor de Deus, engaja, senhorzinho, para eu saber que você está ouvindo e está gostando desse conteúdo. Muito importante controlar a ansiedade, porque quanto mais ansioso você fica, menos controle sobre a sua expressão. Então imagina que você vai falar com essa pessoa do alto escalão, você vai falar com alguém que você imagina ser poderoso, para você tem uma autoridade. E é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre a autoridade. Algumas pessoas tentam emanar a autoridade, e na verdade a autoridade, ela está nos olhos da outra pessoa, está nos olhos de quem percebe. Quanto mais você tenta infringir uma autoridade, menos respeito você tem. Imagina lá no colégio, tá lá nos teus tempos de jovem gafanhoto do seu colégio, o professor que tentava emanar uma autoridade para tentar ser bruto, para tentar isso, tentar aquilo, não conseguia. A autoridade estava naquele professor que era mais calmo, ou até mesmo aquele professor, a professora que tinha aquele olhar desafiador, aquele professor que não necessariamente precisava te dar uma bronca, mas a autoridade dele estava no olhar de decepção quando você não fazia a prova do jeito que era para fazer, ou quando você começava a fazer bagunça no momento de ficar quieto. Então a autoridade está nos olhos do outro. Um exemplo prático de autoridade é o jaleco do doutor, da doutora. Outro exemplo é a farda do militar. Isso já está explícito para você. Eu sou uma autoridade, me respeite. Quando a gente tem um olhar, um vislumbre dessa autoridade, a gente consegue ver essa autoridade fisicamente na outra pessoa, automaticamente a gente já consegue respeitá-la por tal. E como que você emana autoridade quando você não usa um jaleco, não usa uma farda? Em primeiro, está na sua posição, no seu posicionamento. Existe uma coisa chamada expressão corporal. Quando você bate o olho na pessoa e você vê que a expressão corporal dela está triste, está acabada, xoxa, capenga, deprimida, você tende a projetar a personalidade da pessoa do mesmo visual. Outro dia a gente fala somente sobre corpo.
Esse é um ponto. Quando você olha para a pessoa, você já consegue julgá-la. Então o julgamento sempre vai existir. Seja rico, seja pobre, o julgamento sempre vem, em todos os momentos. Agora, o que você fornece para ser julgado é o que pode te gerar uma autoridade. Por exemplo, uma pessoa que chega num local com uma energia, com aquele status, né? Tem um exercício que a gente costuma fazer, que é o status. Você chega num local emanando essa energia, não só uma energia psicológica, não. O seu corpo, ele está andando, amanhã mesmo cá tem um teste de elenco para fazer, onde o briefing era esse. Vou até ler o briefing aqui para você ver como não estou de brincadeira. Aqui, ó, o que o cliente espera nesse teste. Claro, além de enquadramento legal e iluminação. A proposta para o teste é um andar e expressão de seguro, posturado, afirmativo. Não pode parecer sisudo, ignorante, sedutor, entende? Eles mandaram uns videozinhos de uma galera desfilando. Então isso aqui tá rodeado, tá no nosso dia a dia. A postura, ela já denota uma autoridade. Mas outra coisa que pode te ajudar na autoridade é o tom de voz. O tom de voz te ajuda muito na autoridade. Esse aqui é um tom de voz ou uma forma fluida de comunicar. Quando você vê uma pessoa eloquente comunicando com assertividade, sem usar aquelas... sem titubear, ela tem uma comunicação direta. Ela fala o que ela pensa e ela pensa de uma forma coesa. É gostoso de ouvir aquela pessoa falando, que a pessoa tem uma eloquência que você fala, ai meu Deus... Quantas palavras lindas saem da boca desse ser humano. Mas isso tudo não é dom, gente. Você consegue aprender a se comunicar de uma forma eloquente, de uma forma tranquila, quando você aprende a ter técnicas. E por isso você está ouvindo esse podcast, para você melhorar a sua comunicação, para você tombar a timidez na voadora, para você simplesmente dominar a sua timidez, colocá-la no bolso, controlar a sua ansiedade, para que você tenha segurança ao se comunicar. Então, quando a gente está falando aqui de autoridade, dificilmente uma pessoa insegura vai passar uma autoridade. A menos que ela esteja num nicho muito específico, tá lá, é o TI que tá resolvendo um BO e a pessoa tá... Mas se ele começar a gaguejar, não, então veja bem que aqui você tem que fazer isso e aqui você vai... você já não bota muita fé. Então imagina um vendedor sem autoridade, não dá certo. Agora, quando você vai conversar com uma autoridade, que é essa outra pessoa que você está percebendo a autoridade nela, alguém de alto escalão, geralmente você projeta uma autoridade nessa pessoa. E isso tende a te deixar nervoso, que como eu falei, a autoridade está nos olhos da outra pessoa. Mas como que a gente faz para rebater essa autoridade, então? Se eu percebo fulano como uma autoridade, quando eu chegar para falar com ele, eu vou ficar ansioso, vou ficar nervoso. Você tem uma ferramenta muito prática que você pode utilizar, que eu já explico sobre ela. Vou deixar esse gancho de ansiedade aqui para você, mas é muito importante que você entenda o grande benefício de você controlar a sua ansiedade. Porque o controle da ansiedade vai te trazer a paz de espírito para você se comunicar da forma que gostaria, da forma que quer, da forma que planejou. Quando você está afobado, quando você está muito ansioso, você perde o controle da respiração. Se você perde o controle da sua respiração, logo você vai perder o controle da projeção de voz. Você começa a falar baixo. Se você está falando baixo, você não está articulando da forma que deveria. Inclusive, episódio passado a gente falou sobre articulação, dicção. Vai lá ver. E aí você começa a se embolar ali na dicção, na articulação, e isso vai gerando cada vez mais ansiedade, mais nervosismo, e uma pessoa nervosa e ansiosa não passa a autoridade que precisa passar naquele momento. Um exemplo muito clássico aqui que eu gosto de trazer é o Michael Bay. Michael Bay, diretor de Transformers, o rapaz do meme, da música do Linkin Park, dos finais de vídeos. Esse rapaz, ele foi fazer uma entrevista uma vez, fazer uma coletiva de um dos filmes dele, e ele usa muito teleprompter. A galera dos Estados Unidos se apoia muito nisso. E ele estava apresentando e de repente o TP zoou. O TP simplesmente morreu. Ele tentou, ele até falou assim, gente, eu vou continuar aqui, mas olha, eu vou no improviso, hein, vamos lá. Já mostrou uma insegurança em comunicar isso e outra insegurança no corpo, no tom de voz, mas tentou. Tentou por 5 segundos, porque o entrevistador trouxe uma pergunta para ele, pessoal, alguma coisa, se eu não me engano, era relacionada a, e o que os seus filmes passam, qual que é o sentimento que a tela curva agora passa no cinema, e uma coisa que ele vivencia e ele não conseguiu explicar. É que nem se alguém me
pergunta: qual que é o sentimento que você quer passar com a peça mestiço? Ou qual que é o sentimento que você quer passar com o personagem, o Deco? Qual o sentimento que o Deco precisa passar ou que ele tá tentando passar em determinada cena? Poxa, eu domino isso. É o meu mundo, eu estudei meses e estou em cena com isso. Eu preciso estar seguro para estar em cena. Tô falando aqui do teatro, né? São personagens do teatro. Eu preciso estar seguro com esses personagens, mas eu não consigo essa segurança de um dia pro outro. Não, a segurança ela vem com o treino, vem com o controle daquele personagem, porque eu posso quebrar um paradigma agora pra você. É muito mais difícil você sustentar alguém que você não é do que alguém que você é. O que eu quero dizer com isso? Quando você está se comunicando, você não precisa criar um personagem. Ele tem que ser você. Quanto mais seguro você estiver de ser você, melhor você vai performar. Porque você não está criando uma casca, alguém que você não é, naquele momento, onde a sua insegurança vai estar tão grande que você vai ser a primeira pessoa a quebrar essa barreira e ficar falando, nossa, mas será que é assim mesmo? Será que eu devo falar assim? Ai, que feio, ai, que falso, ai, que ridículo, não devia estar falando desse jeito. Ah, não, ai, puxa, acho que ele percebeu que o meu tom de voz não é esse, minha voz não é essa. Por que eu estou tentando falar com essa voz? Não, eu preciso voltar agora para outra voz. Isso só joga contra você. Então, se você acredita que, eu preciso criar um personagem seguro para falar em público, bullshit. Você provavelmente vai se quebrar, vai se estripar todo no momento que você estiver ansioso. Porque é muito difícil sustentar um personagem no momento de grande ansiedade. Você precisa estar seguro que tudo o que você está fazendo, agora utilizando teatro, né? Que tudo o que você está fazendo em cena, ele tem uma razão. Você está fazendo aquilo porque você acredita naquilo. Só que no dia a dia, existem N situações que não é um texto decorado. Vai acontecer alguma coisa onde vai te trazer essa ansiedade, você vai quebrar esse personagem, vai começar a se julgar e vai trazer um BO gigante pra sua cabeça, a ponto de você dar branco, travar, gaguejar, vomitar, desmaiar e simplesmente ter um trauma e nunca mais querer se expor de alguma maneira. Só que a comunicação ela tá presente no nosso dia a dia, então é importante que você controle a sua ansiedade da forma correta para que você possa se expor com segurança. O fato de se expor já é algo extracurricular, já é algo extraordinário. O ordinário, o comum, é você ficar no teu canto, quietinho, você não opinar, ver uma situação, ficar quieto, ter uma oportunidade de liderança, fica quieto. Mas quando você controla a comunicação, ela deixa de ser uma barreira para você e passa a ser uma solução. Você não vê mais um problema em se comunicar. Você vê aquilo como uma solução para aquele possível problema ou para aquela possível oportunidade. É uma solução que você tem, é uma habilidade que você desenvolveu. E a comunicação é um conjunto de várias habilidades que você vai desenvolvendo. E uma delas é o controle da ansiedade. A autoridade, ela mora na outra pessoa. Imagina que alguém é super famoso aqui no Brasil e sai do Brasil, vai para outro lugar, ninguém conhece a pessoa. Acabou a autoridade dessa pessoa. Da mesma forma, a autoridade de um pai, de uma mãe, está restrita dentro de casa, sobre aquele filho, ou fora de casa, sobre aquele filho. Mas é sobre aquela persona. A autoridade de mãe, tá certo que existe a voz de pai e a voz de mãe, né? O grito de pai eu aprendi a ter. Ei, ô! Se eu faço isso aqui, meu amigo, quando eu dava aula para criança, dava aula de teatro infantil, lá nos meados dos anos, sei lá quando, faz tempo, mas quando eu dava aula infantil, eu precisava utilizar essa autoridade de um professor, que é a autoridade máxima dentro da sala de aula, senão as crianças vão te jogar no chão e vão pisotear na tua cabeça. Então precisa exalar a autoridade quando você está falando com uma criança, mas aqui nós estamos falando de alguém do alto escalão, então provavelmente você vai apresentar alguma coisa para a diretoria, vai vender para um grande cliente, vai falar com o seu chefe sobre uma promoção, vai falar com uma pessoa que é muito importante para você dentro do seu nicho, dentro da sua carreira. Isso aconteceu comigo recentemente, foi em 2022. Em 2022 isso aconteceu comigo. Aconteceu várias vezes, mas eu sou muito fã. Eu sou muito fã de um grupo chamado Grupo Galpão. Isso não escondo de ninguém. Eles fazem teatro de uma forma linda e maravilhosa, mas eu sou muito fã desse grupo. Muito fã. A ponto de todas as apresentações eu ir lá e tietar esse grupo. Lá desde molequinho. O meu diretor tinha falado, o Grupo Galpão, assisti a primeira vez, vi peça online deles, depois vi uma peça deles aqui no Festival de Curitiba, eu fiquei apaixonado pelo grupo.
é um grupo muito humano, são pessoas maravilhosas e eu tive o prazer de trabalhar com algumas pessoas dali daquele grupo. Foi lindo, maravilhoso. Lídia, um beijo no seu coração. Luiz Rocha, que foi, olha, que felicidade que eu tive de verdade. Mas eu só consegui ter essa oportunidade, que eu cavei essa oportunidade, porque a comunicação pra mim não era um problema e era uma solução. Não é porque eu sou carudo, não é porque... Não, é porque eu encaro a comunicação como uma solução de tudo que eu quero. E era um grupo que eu queria me aproximar, eram pessoas que eu queria trabalhar, e lá estávamos nós montando uma peça de teatro, e nós precisávamos de uma direção, precisávamos de um direcionamento, porque, né, final da pandemia, o grupo ficou meio solto ali, e eu falei, não, vambora. Chegamos à conclusão de que precisava falar com a Lídia Del Pitia, grande Lídia do Grupo Galpão. Uma correria, festival de Curitiba aqui não para, né? Sai de uma coisa, vai pra outra, faz peça, faz isso, faz aquilo, faz workshop. E a gente tava fazendo um workshop com ela, acabou o workshop e eu cheguei nela pra conversar. Lá na praça, ela já tava indo embora, quase raptei a moça. Tava quase chegando no hotel, uma Buda aqui de Curitiba, lá na praça do Guaíra ali, eu fui conversar com ela. Chamei, Lídia, tudo bem, não sei o que, entreguei um presente pra ela. E naquele momento eu estava falando com uma autoridade máxima. E eu estava num local de pedir algo. Então aqui vem um grande quê da questão. Porque às vezes alguém vem pra falar com você e você precisa se virar de última hora. Mas a ansiedade pega mesmo quando você sabe que você vai falar com aquela pessoa muito importante, de alto escalão, e você simplesmente fica 1, 2, 3 dias ansioso. E chega no momento, se você não controlar a sua ansiedade, você não vai conseguir falar o que você quer. Você não vai conseguir expressar da maneira que você gostaria e performar da forma que você gostaria. Eu cheguei nela para conversar já sabendo que existia um possível não. Afinal de contas, né? Quem sou eu na fila do pão para falar com uma pessoa daquela talimba, desse alto escalão que nós estamos falando? Então cheguei para conversar com ela e fui muito humilde, né? Não adianta você tentar impor uma autoridade que você não tem. A autoridade está nos olhos das outras pessoas. Não adianta você ficar tentando empurrar uma autoridade. E ali eu utilizei de uma técnica muito linda, maravilhosa, que é o e se. Calma, que eu já vou explicar um pouquinho melhor como que funciona essa técnica. Eu queria pedir que ela fizesse um trabalho de direção no nosso grupo, um trabalho de preparação de elenco, alguma coisa. Eu queria que ela estivesse na nossa ficha técnica e eu gostaria muito de trabalhar com ela. E fui surpreendido pela generosidade dessa incrível mulher, desse coração gigante, desse talento, dessa mão maravilhosa pro teatro, pra arte, pro ser humano, na verdade. E a Lídia nos acolheu naquele momento. Então cheguei, conversei com ela, pedi, consegui marcar uma reunião. Então ela tava saindo, tava indo pro Hotel Mabu, consegui marcar uma reunião com ela. Marquei a reunião uma semana depois, alguma coisa assim, que ela tava voltando de viagem e tal, ia voltar pra Minas, e tava aqui em Curitiba. Conseguimos marcar uma reunião online. Marcamos essa reunião e lá veio outra técnica que precisei utilizar para conseguir manter a calma e conseguir performar da forma que eu queria. Afinal de contas, eu gostaria de trabalhar com ela. E pessoas de alto escalão, nesses momentos de pedintes, né? As pessoas vêm pedir coisas para você, dificilmente você consegue ter uma agenda tão boa e tudo mais, e bater, até porque é meio que natural você se relacionar com pessoas do nível que você está trabalhando. Eu tô falando de pessoas que estão trabalhando há 40 anos na área, entende? Eu tenho 16 anos na área, sou uma criança para conversar com uma pessoa nesse nível, mas eu consegui conversar com ela, consegui manter a calma, consegui trocar essa ideia, consegui escutar, que é o mais importante de tudo nesse momento, é você escutar, porque você fica projetando mil coisas e chega no momento você só fala igual um maluco, igual papaléguas, e não escuta a pessoa. Às vezes ela te deu um sim, ou às vezes ela te deu um indício de um não e você fica insistindo até rasgar aquela relação. Às vezes não é o momento, às vezes não é o momento realmente de acontecer aquilo que você gostaria, mas existem sinais na comunicação da pessoa. Comunicação física, comunicação verbal e o tom de voz. Existe a comunicação que a pessoa está falando, as palavras que ela está falando, existe o tom de voz dela, o receio de falar uma coisa ou outra, o tempo, a pausa, e existe o corpo, a expressão facial, a expressão do corpo dessa pessoa.
Conseguimos marcar essa reunião online e dali nós saímos com um acordo fechado. Estávamos nós pegando a malinha e indo para Minas para poder fazer um trabalho com ela. Um trabalho de um final de semana, sexta, sábado, domingo. Então a gente saiu na quinta-feira daqui de Curitiba, pegamos um carro, fomos de carro mesmo, só eu tenho carteira, então, né, fui o único maldito dirigindo, 16 horas daqui lá, descansei uma horinha só, tamanha era a vontade, tamanha era a necessidade de trabalhar, chegamos lá, achei que ia conseguir descansar, não consegui descansar, enfim, aconteceu, foi lindo, foi maravilhoso. Outro dia eu posso explicar um pouquinho mais detalhado como que foi esse trabalho, o que foi esse trabalho, o que ele significou pra gente. Em resumo, esse trabalho, ele abriu diversas portas pra mim, diversas portas. Foi com esse trabalho que nós recebemos 6 indicações do maior prêmio daqui do Paraná de teatro, onde nossa peça estava sendo indicada ao prêmio Gralha, aqui que a gente chama, Gralha Azul. Eu recebi indicação como ator coadjuvante, mais um outro ator do elenco recebeu indicação como ator coadjuvante, recebeu direção, recebeu de texto, recebeu de cenário e de melhor espetáculo. Foi um espetáculo grandioso pra gente, a gente conseguiu realizar esse espetáculo a sangue, suor e lágrimas. Não conseguiríamos realizar esse espetáculo se não fosse o poder da comunicação, em vez de uma barreira. E olha que eu estava cercado de pessoas que tinham uma limitação grande na comunicação, porque geralmente são pessoas que ficam com aquele pensamento, não vai dar certo, melhor não fazer isso, melhor não sei o quê. De fato, não tem o controle da comunicação para perceber as oportunidades que existem, que estão ali na sua frente, que é só você agarrar. O não você já tem. O que resta é a humilhação. Onde eu vejo que os meus alunos mais erram nisso, que eu acredito que você também possa errar, que é, na hora eu resolvo. A pessoa pensa, não vou ficar pensando nisso, porque senão depois eu vou ficar muito nervoso, vou ficar ansioso, daí na hora eu consigo resolver, na hora eu falo. E esse é o maior erro para você tentar performar com alguém do alto escalão. Porque na hora eu resolvo significa na hora você trava. Porque você já está afobado, você já está falando com alguém que você está colocando uma expectativa muito grande em cima dessa pessoa. Então na hora eu vejo, não existe. Não existe na hora eu vejo como que eu vou apresentar, não existe na hora eu vejo o que eu vou responder, não existe na hora eu vejo o que eu posso perguntar, não existe. Exclui isso da sua vida, exclui isso do seu pensamento. Só de você excluir esse pensamento da sua vida, você já tá na frente para você conseguir performar muito bem. Mas aqui eu vou te passar uma técnica prática de como que você pode resolver isso. Eu apliquei e sempre aplico até hoje, em todo momento que eu vou fazer uma negociação, em todo momento que eu vou conversar com alguém do alto escalão, em todo momento que eu vou conversar com alguém que não seja do alto escalão, em todo o momento eu aplico a ferramenta E se? E se é uma ferramenta que vai te ajudar a controlar a ansiedade, porque o maior erro é você ficar projetando as coisas e não fechar essas lacunas. Imagina que cada pensamento que você tem é uma janela de ansiedade. Tá lá o computador Windows 98, antigo, se você abrisse a calculadora e o MSN ele explodia. Então agora você vai colocando cada vez uma janelinha. Você abre a calculadora, abre o Paciência, abre o Paciência Spider, você abre o MP3 para tocar um Linkin Park, aí você abre o Tibia, aí você abre Internet Explorer para você xingar muito no Twitter. E tô entregando a idade aqui. Mas quando você começa a abrir essas diversas janelas de ansiedade, você tende a travar, porque você precisa fechá-las. E a ferramenta em si serve justamente para você abrir uma janela e fechar da forma mais prática possível aqui. O que você vai fazer? Você tem 10 ICs que você precisa colocar nessa conversa que você vai fazer com essa pessoa do alto escalão. Eu vou falar com o meu chefe, vou pedir um aumento, vou pedir aquela promoção, vou cobrar isso, vou dar um feedback muito importante para uma pessoa de extrema importância ali para aquele trabalho, ou é um assunto delicado que eu vou conversar com essa pessoa e eu preciso pelo menos estabelecer ali 10 ICs. Esse IC é o Arif mesmo, é você pensar, e se a pessoa me entender desse jeito? E se ela me entender mal? Ok, se ela me entender mal, eu vou tentar explicar de uma outra forma utilizando essa analogia. E se ela me tratar mal? E se ela me tratar mal, eu vou tentar ir por esse lado, por essa abordagem. E se ela me disser não? E se ela me disser não, eu vou tentar ir por esse caminho, vou tentar perguntar isso, vou tentar perguntar aquilo, vou tentar identificar o porquê que ela está recusando essa minha proposta, porquê que ele não está aceitando esse meu projeto que eu estou colocando na mesa. Quando você começa a colocar vários ICs
vez e você fecha essa janela, e se eu tropeçar quando for falar com essa pessoa? Se eu tropeçar, eu vou fazer uma brincadeira, vou falar, quem nunca caiu, né? Vai fechar essa janela de ansiedade. E se na hora eu for falar com essa pessoa e eu vomitar? Pra que isso não aconteça, o que eu preciso fazer? Talvez eu não coma nada muito forte ali antes de conversar com essa pessoa, na reunião. Talvez eu vá em jejum pra reunião. É de manhã a reunião, eu consigo ir de jejum, ou como só, tomo uma aguinha, como um biscoitinho de água e sal, vou pra reunião. Já consigo me livrar dessa ansiedade. E se eu vomitar? E se eu ficar muito ansioso, começar a ter um taquicardia, começar a perder o controle da minha respiração? Então eu vou fazer um exercício de respiração, vou controlar a minha ansiedade. E se a pessoa me perguntar sobre o balanço do mês passado, que foi uma coisa que eu não entreguei? Não, pelo menos deixa eu fazer aqui um panorama geral para eu conseguir entregar para ela um resumo. Quando você começa a fechar essas janelas de ansiedade, fica muito, muito mais tranquilo para você ir conversar com essa pessoa. A ponto de você estar tão preparado que você vai ver que você nem vai ter essas 10 armas que você está levando para esse duelo. Você não precisa disso. Você já respondeu tudo, numa dessas você vai até conduzindo a conversa ali, se esgueirando e fugindo, ou até mesmo antecipando essas dúvidas que já estariam no ar. Então essa ferramenta, ela é linda, maravilhosa, eu uso até hoje. São ferramentas práticas que eu ensino para os meus alunos e eu quero que você aplique isso. A próxima vez que você for conversar com alguém do alto escalão, a primeira coisa que você vai fazer é, e se? E se ele me perguntar isso? Ah, tá, eu respondo assim. E se ele falar desse jeito? Se ele falar desse jeito, eu faço isso. E se ela me trazer determinada questão? Se ela me trazer determinada questão, eu faço isso. E se ela não tiver tempo para me responder naquele momento? Se ela não tiver tempo, eu falo, tudo bem, eu pego o telefone dela. Cara, isso já me ajudou em muitos contatos, já me ajudou em tantas histórias, de tantos projetos que eu participei, que eu participo. Quando a comunicação para você, ela se torna realmente essa dádiva, e não é porque eu nasci com isso não, como você sabe, minha história aqui é de um tímido. Tinha muita essa dificuldade de fazer apresentações, chegar nas pessoas, tá maluco, chegar na pessoa, pedir para sair com ela, ixi, não acontecia mesmo, até o ponto que eu consegui quebrar essa minha vergonha. Não, já estamos aqui no tema do podcast, né? Vergonha do quê? Consegui quebrar essa vergonha de relacionamento, de namoro, de conseguir pedir coisas que eram difíceis no trabalho, conseguir pedir folga, conseguir pedir aquilo que era justo. Muitas vezes existe uma injustiça acontecendo ali, só que você é o único que está percebendo. Teu chefe às vezes não percebeu e você precisa comunicá-lo. Como comunicar de uma forma que não soe grosseiro ou que você esteja avançando ou quebrando ali a confiança dele de alguma forma? É importante que você pratique essa ferramenta. E se, quando você pratica com a ferramenta no bolso, fica muito mais tranquilo para você performar da forma que você gostaria. E eu digo para você, eu não estaria nem na metade de onde eu já cheguei na minha carreira, de projetos que eu já fiz, se eu não tivesse utilizado essa ferramenta. Porque eu sou ansioso de natureza. Se tem uma reunião para fazer, na terça-feira e hoje é quinta-feira, eu vou ficar a semana inteira pensando nessa reunião se eu não controlar a minha ansiedade. Eu preciso controlar a minha ansiedade para que isso não seja um problema. Mas eu preciso controlar a ponto de não esquecer também. Depois eu trago outros parâmetros para você controlar essa ansiedade até chegar o dia de realizar esse feito. Quer conversar com essa pessoa do alto escalão, quer se expor de alguma forma, fazer uma palestra, reunião, fazer uma venda, chamar alguém para sair, ou o próprio date em si. Eu sei que a timidez, ela vai afetar a sua comunicação, então não deixa para a última hora. Porque se você deixar para a última hora, ou você não vai fazer, não vai chamar aquela pessoa. Eu poderia muito bem não ter chamado a Lídia naquele momento, poderia muito bem ter guardado, ficado para mim. Existe uma timeline onde o Elisan não chamou a Lídia naquele dia, não conversou com ela, não controlou a ansiedade, e é um outro Elisan que tá triste porque não conseguiu realizar o sonho dele, que era trabalhar com um grupo lindo, maravilhoso e excelente. Por isso que quando você controla, é muito, muito prazeroso. Quanto mais você ter o controle da sua comunicação, melhor vai ser esses momentos de grande exposição, porque você começa a aproveitar eles e começa a perceber oportunidades onde antes você não via, onde antes você só via uma barreira. Então diz aqui pra mim se você vai aplicar essa ferramenta, já envia esse podcast para um amigo, 2 amigos, 3 amigos tímidos, 4, 5, 6,
amigos tímidos, para que a gente consiga cada vez mais quebrar essa corrente da timidez, esse bloqueio da timidez que você não compartilhou 10 anos atrás, uma corrente lá do Facebook. Por isso você é tímido hoje. Por isso tô aqui, para quebrar essa corrente do Facebook de 10 anos de timidez. Então envia esse podcast para 5 amiguinhos, para que as pessoas conheçam o poder que existe numa comunicação bem feita, numa comunicação segura. Eu sou Elisan Correia, sou professor de comunicação, estou aqui para te ajudar. Então, na dúvida, pode mandar mensagem, abre esse bocão. Lembra, no episódio passado eu deixei como que você entra em contato com a gente para mandar um áudio para participar aqui do programa. No próximo programa eu vou trazer novamente esse quadro que eu gostei muito, só que hoje, né, o conteúdo aqui é longo, é extenso. Espero de verdade, do fundo do coração, que você aplique essa ferramenta, que você controle a sua ansiedade, que você domine a sua timidez, guarde ela no bolso e não deixe mais ela bloquear a sua comunicação. Comunique simples, um beijo na sua alma e até o próximo episódio. Tchau, tchau.